Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tá bom no celular. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, boa noite, graça e paz, amém? Vamos daqui dar início, né? Mais um estudo sobre os profetas menores. E como nós já estamos sabendo através, né, do banner ali de convite, que hoje nós iremos falar sobre Abacuque, certo? Muito interessante o livro de Abacuque, de extrema importância para nossas vidas. Tanto foi como para o povo de Israel naquela época em que Abacuque viveu, né? Como até hoje este livro, ele nos ensina muito e ele é muito revelador para os nossos dias que estamos vivendo hoje. É muito interessante. Queridos, abram lá em Abacuque, capítulo 1. Fica lá próximo de Naum, né? Naum, antes de Naum vem Oséias, Miqueias. Vou aguardar vocês encontrar aí. Quem está procurando? Glória a Deus. Amados, é o seguinte, aqui no capítulo 1, vamos ler um pouco esse capítulo. Diz o seguinte, no versículo 1 em diante, né? Primeiro o livro aqui, ele fala sobre, nessa versão, fala sobre a queixa de Abacuque a Deus. Né? Em outras versões, ele vai falar acerca também sobre uma sentença revelada a Abacuque. Vem também como esse tema também, né? Sentença porque foi algo que Deus revelou a ele, né? Que refere-se a um peso muito grande, uma revelação que ele teve mais na frente, que nós iremos acompanhar. Mas aqui no início diz assim, a profecia que viu o profeta, né, Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Aí logo em seguida, aqui já é a primeira reclamação, né, que o profeta, sua queixa que ele dá ao Senhor. Aí em seguida vem a primeira resposta de Deus. Aqui o livro ele se divide em duas partes, interessante. O profeta ele vai dar duas reclamações para Deus em dois momentos. E também depois que ele faz essa reclamação ao Senhor, né, esse clamor, porque realmente é uma reclamação, ele vai obter também duas respostas. A primeira reclamação está aqui já no início e logo em seguida já vem a primeira resposta de Deus para Abacuque, né? E eu vou ler essa primeira resposta para vocês. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se
moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe e voarão como águias que se apresentam e devoram, se apressam e a devorar. Eles todos virão para fazer violências. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Passarão como o furacão e se farão culpados, atribuindo este seu poder aos seus Deus. Está escrito com D minúsculo porque é o Deus dos caldeus, não é o nosso Deus, né? Amados do Senhor, quem foi que escreveu este livro? Nós sabemos aqui pelo título que foi o profeta Abacuque. Então esse livro, ele traz muito proveito para os nossos tempos. Por quê? Porque aqui Abacuque ele viveu em tempos difíceis. Ele viveu um tempo onde ele via a destruição se aproximando dia após dia sobre o povo de Israel. Então, Abacuque, ele foi um profeta, né, que a gente quase não vê nada sobre ele aqui, nesse livro, sobre a sua vida pessoal, não tem escrito sobre a sua vida. Mas ele foi um profeta que ele viveu na época onde os profetas menores estavam sendo levantados para aquele tempo. Por isso, há uma semelhança entre as mensagens de início de Abacuque, Naum, Miqueias, né, e também Sofonias. Então, vai ser bem parecido, porque foi um tempo só que eles viveram. E então, a gente não vê muito relato, mas a gente vê, né, que ele foi um profeta muito usado por Deus. E aqui no capítulo 1 até o 3, né, a gente vai ver Deus, ele chamando a atenção de Deus, Deus respondendo. E lá no capítulo 3 a gente já vai ver Abacuque se tornando uma pessoa referente para nós seguirmos como uma pessoa de fé. Aqui no capítulo 1 até o 2, nós encontramos um Abacuque, uma pessoa que ele estava vivendo uma crise de fé. O profeta estava em uma crise de confiança, de confiar em Deus. Por quê? Porque ele estava vendo a iniquidade, a destruição, ele estava vendo o povo de Israel se afastando dia após dia do seu Deus, e ele estava vendo que é como se Deus não se importasse com o que estava acontecendo com Israel. Mas não era por esse motivo que Deus não estava se importando. Sim, Deus estava se importando, mas o povo sim procurou dia por dia se perder. Dia após dia se afastar do Senhor. Então nós não sabemos muito sobre a sua vida, sobre como ele era, que língua ele falava realmente, a sua linguagem. Eu digo assim, se ele falava um linguajar contemporâneo, se era algo, se ele falava de outra maneira, mas que ele era uma pessoa dada, uma pessoa que percebeu o que Deus, e percebeu que o povo precisava realmente de uma solução. Então, amados do Senhor, o que sabemos é que talvez, né, o seu nome ele tenha vindo do hebraico. Isso aqui é um detalhe, são detalhes, né? Aquele que abraçou, que significa aquele que se abraçou com Deus, aquele que se entregou, que se lançou, que teve ousadia. E ele é referido como um profeta, né? Já era conhecido entre os outros profetas que existiam, porque Deus, ele sempre chamou os profetas, sempre teve profeta. Deus sempre levantou os profetas para um tempo e para um propósito. E o mais interessante, queridos, também é que aqui existe algo importante, que Abacuque, ele viveu
em uma época, né, viveu numa época onde o reino do sul de Israel, né, vivia um tempo de injustiça e de idolatria. Abacuque, ele viveu nessa época. Foi justamente a época que Joel viveu, que o pastor mencionou. Aonde os caldeus estavam predominando, aonde os caldeus, que eram os babilônicos, estavam dominando as nações vizinhas. Dominando as nações, todos os povos, eles eram aqueles da sua época, eram aqueles que estavam crescendo dia por dia, mas indo nas outras nações, destruindo, assolando e roubando tudo o que eles tinham. Então, Abacuque, ele é desta época. Ele viu, né, ele viu ali a injustiça e a idolatria, né, crescendo e a ameaça dos babilônicos no horizonte. Ou seja, ele viu como o povo de Israel tinha se afastado de Deus. É aqui onde ele inicia, do capítulo 1. Aqui é uma explicação do capítulo 1. Não vou ler todo porque fica muito extenso. E ele viu a idolatria crescendo dentro do povo, do meio do povo de Israel. Ele viu que as pessoas tinham se afastado de Deus, que a injustiça tinha crescido. E ele viu que cada dia após dia, né, a ameaça dos babilônicos se aproximava de Israel. Amém? Essa foi a época em que o profeta Abacuque viveu. E mais, ele viveu em dias, né, que antecipou a terrível invasão dos babilônicos, dos caldeus, dos estrangeiros na terra de Israel, que vinha contra o seu povo. Ele clamou a Deus, pediu a Deus, mas Deus lhe revelou que a invasão era certa, de fato, que os babilônicos e os caldeus viriam, né, contra a nação de Israel e iriam assolar toda a nação, completamente, contra todo o país, desde a deportação até a Babilônia, que está lá em Ezequiel, Jeremias, lá em Jeremias, né? Em Jeremias, onde o povo foi deportado para Babilônia. Aqui já é interessante. A gente, às vezes, acha que os livros estão, assim, pela ordem, né, da montagem. A gente acha que o cronológico está tudo em ordem, mas eu percebi muitas coisas que não está de jeito nenhum. Né? Aqui já está lá nos profetas menores e se refere a algo que aconteceu ainda à frente, de acordo com a montagem do livro da Bíblia, né? Lá em Jeremias. Então, queridos, Deus disse para ele que ia acontecer. Ele se levanta e diz: meu Deus, e agora? Senhor, o povo tem se afastado. E Deus disse: sim, eu sei disso. Deus manda a resposta. E Deus disse que iria levantar os caldeus, os babilônicos, para fazer justiça. Aí, o que acontece com Abacuque, que tinha percebido que o povo estava perecendo porque tinha se afastado do Pai? Abacuque, ele chega para Deus e diz: mas Senhor, o Senhor vai levantar os caldeus. Uma nação que só, por onde eles passam, eles assolam tudo, eles destroem tudo. Se o povo de Israel está vivendo um tempo difícil, o povo se afastou de ti, está na idolatria, na injustiça. Aí o Senhor pega e levanta os babilônicos para trazer justiça sobre nós. Mesmo assim, Deus disse que iria fazer. Queria fazer. Então, Abacuque, queridos, entretanto, depois de lutar muito com Deus, né, porque ele chega e ele chega e reclama, ele se levanta como ele fala aqui mais na frente, já próximo no capítulo 2, ele se declara como o vigia que está sobre os muros, vigiando, né, atento. E Abacuque, entretanto, depois de lutar muito com Deus, né, a respeito, né, dessa perspectiva, ele termina seu livro com aquela famosa, que todo mundo ama, aquele versículo: ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, né?
Mas para ele chegar a este versículo, ele passou por um tratamento e ele passou por uma crise que muitas das vezes nós também passamos. Uma crise. Então, a época que ele viveu foi essa, uma época que ele viu que Israel seria destruída. Mas Abacuque não desistiu, ele continuou clamando a Deus. Aqui nós vemos que aqui é uma oração, é um clamor, é uma busca a Deus por um livramento. Mas, infelizmente, não houve esse livramento. Não houve o livramento. Por isso que isso nos ensina muito para os nossos tempos. Quando nós oramos e clamamos a Deus e queremos respostas imediatas, queremos que Deus venha nos livrar imediatamente. Só que não houve esse livramento. Então, amados, a mensagem que o profeta traz neste livro, no livro de Abacuque, do 1 ao 3, essa mensagem ela é um pouco diferente do que as mensagens dos demais profetas menores, que vocês ainda irão ouvir e aprender aqui. Por quê? Porque a mensagem não é uma mensagem que acusa Israel. Primeiro tópico, e muito importante. A mensagem do livro não é uma mensagem onde o profeta acusa Israel como os demais profetas nos outros livros. Nos outros livros nós iremos ver os profetas chegando e dizendo: vocês são isso mesmo, vocês são assim, vocês são idólatras, vocês estão malvados, são malvados, vocês são perversos, Deus vai destruir vocês. Os profetas se levantavam em praça, em lugares e começavam a acusar o povo diante de Deus para que eles viessem se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Mas em Abacuque essa mensagem não acontece, porque essa mensagem ela não é direcionada ao povo. A mensagem ela é direcionada a Deus, ao Senhor. Ele se levanta a Deus, se dirige a Deus. Ele começa a falar, ele confessa a Deus a sua dificuldade. Ele confessa ao Senhor o que ele está vendo. Primeiro ele vai lá e começa a contar para Deus os problemas que Israel está passando. Mesmo sendo um reino, né, que foi um reino muito glorioso, o reino do sul era o reino onde Davi constituiu, né, um grande legado, que era o reino de Judá, né, onde Davi constituiu um grande legado, onde fortaleceu aquele reino e tudo. Mas, segundo o povo, tempo a tempo que passava, a gente via que o povo sempre pecava, sempre falhava na mesma área. O pecado de Israel sempre foi o mesmo. Não tem novidade nenhuma, não. Era o mesmo. Era a idolatria. Que era o envolvimento com outros deuses. Era a ausência do Deus eterno em suas vidas. Então, Abacuque, a sua mensagem é direcionada a Deus, declarando a sua dificuldade. E é mais interessante também que é algo que venha, ele vai passar por tentar se convencer novamente que Deus é bom. Ele passa por esse tratamento do capítulo 1 ao 2. Ele começa a perceber que ele já não acredita mais. Por isso que eu disse que ele passou por uma crise muito grande de identidade. Porque ele não acredita mais. Porque se Deus é bom, essa pergunta está aqui no livro. Se Deus é bom, mesmo com tanto mal no mundo, Deus é bom. Deus é bom mesmo. Mesmo existindo toda a maldade que eu estou vendo, mesmo existindo toda a destruição, Deus é bom mesmo. Porque o mal tem predominado tanto. Então ele entra em crise. E ele começa a gritar: Senhor, até quando, Senhor? Até quando nós iremos viver desse jeito? Até quando nós iremos continuar nesta vida? É por isso também, amados, que esta mensagem, ela é uma lamentação. O livro de Abacuque é uma lamentação. Ela é bem parecida com Salmos. Com o Salmo, né? Com os salmos que a gente conhece, porque aqui é uma mensagem de lamento.
É uma mensagem, é como se fosse um salmo. Você vai lendo, você vai percebendo, né? A escrita, você vai vendo a montagem, né? Das palavras, o lamento, a angústia de Abacuque. Você vai ver ele se lamentando. Então, ela é um lamento, ela é como se fosse um salmo, um poema. Um poema de lamento, viu? Então, queridos, né, aqui ele faz uma reclamação, chamando a atenção de Deus. O objetivo de Abacuque era chamar a atenção do Senhor. Por isso que ele se levanta como aquele que está sobre os muros, as muralhas, como um intercessor, que está ali clamando, pranteando, lamentando pelo povo. E ele chama a atenção de Deus para essa injustiça que ele está vivendo. E ele começa, né, a exigir que Deus venha fazer alguma coisa. Ele começa a exigir, está aqui no capítulo 1, no versículo 2. Ele começa a dizer: Senhor, até quando o Senhor irá permitir que isso aconteça? Deus faça alguma coisa. Meu Deus, envia um livramento, nos livra. E então, ele começa a reclamar. Está aqui em capítulo 1, versículo do 1 ao 2 em diante, na parte A, fala isso. E a primeira reclamação que eu li para vocês aqui, diz o seguinte, ela significa: por quanto tempo, Senhor? Por quanto tempo terei que clamar? Por que você não ouve? Ele achava que Deus não estava ouvindo. É por isso que tem muitas pessoas que dizem que Deus se calou por 400 anos, né? Até chegar aqui em Abacuque e as pessoas encontrar o desespero de Abacuque, né? Porque ele começa a dizer: Deus, o Senhor não está nos ouvindo, não? Aí muitas pessoas falam que Deus estava em silêncio por essa extensão de período. Porque ele falou nessa frase: Senhor, o Senhor não está ouvindo? Aonde tu estás? Aí ele chama a atenção de Deus para dizer: Senhor, o Senhor não está vendo? Primeiro, a Torá está sendo negligenciada. Ou seja, amados, os líderes religiosos da época, aqueles que eram responsáveis pelo ensino, aqueles que eram responsáveis por guiar o povo, que tinham a Torá, que era o livro deles da época, o livro da lei, ali a Torá, que ensinava, a que conduzia o povo, essas pessoas, os líderes, os mestres, estavam negligenciando, ou seja, eles não estavam mais ensinando a lei para o povo. E ele chama a atenção de Deus para esse primeiro tópico. Deus, eu tenho observado que a Torá está sendo negligenciada. Não existe mais ensino. Os líderes religiosos, Senhor, os mestres, os rabinos, aqueles, Senhor, os doutores, eles estão, Senhor, fazendo de conta que já não existe mais a palavra. O ensino do Senhor para os pequenos, para a próxima geração. Olha só o tamanho do pecado do povo. Começou por aqui, pela palavra. Pelo ensino. E o segundo tópico desta reclamação é a violência e a injustiça. Que ele percebeu que com a negligência da palavra, do ensino, a violência crescia entre o povo e a injustiça também. Isso é muito, muito interessante para nossas vidas, que a gente aprende coisas fundamentais. E depois, amados, que acontecia essa negligência, a violência crescia, a injustiça crescia e a liderança se corrompia dia após dia. Está lá no capítulo 1, dos 5 ao 11. A violência crescia, a liderança se corrompia. Mas com o que ela se corrompia? Ganância, desejos e demais coisas.
Mas em meio a essa primeira reclamação, que está do 5 ao 11, no capítulo 1, Deus envia essa resposta que eu li para vocês. E Deus fala o seguinte: veja, eu estou levantando os babilônicos agora. E do capítulo 1, do 12 em diante, até o capítulo 2, né? Fica bem claro que ele diz o seguinte: vou ficar de guarda e esperar, até que Deus venha me responder. E Deus respondeu. Ele reclamou e Deus enviou a resposta para ele, que era essa. Só que não era a resposta que Abacuque queria. Abacuque queria, talvez, ele esperava, né? Ele fez todo essa reclamação, todo esse desespero todo, ele clamou a Deus, ele esperava que Deus dissesse assim: pois agora vai, meu irmão. Estou enviando aqui um exército, ou de anjos, ou livramento, irei enviar pessoas para ajudar. Ele esperava que Deus enviasse para ele um livramento espetaculoso. Porque quando as pessoas oram a Deus, espera que Deus venha enviar de uma forma gloriosa. Então ele também esperava. Ele esperava que Deus viesse dar um livramento espetaculoso para o povo. Mas Deus disse não. Não é esse tipo de livramento aí que eu vou dar para vocês. E as coisas foi pior. Entre aspas. Porque houve-se justiça, sim. Mas não foi da forma que Abacuque queria. Aí então ele diz: mas Senhor, se o Senhor vai enviar os babilônicos, eles são piores do que nós. Eles idolatram o seu poder, né? O pastor Caio até mencionou isso, que eles idolatram o seu poder. Era uma nação que eles tinham o seu poder político, o seu poder de luta, né? O seu governo. Ele se sentiu a nação Deus daquela época, como se fosse o Egito, na época de Moisés e de José. Na época de José, né, que ele estava, o Egito era uma grande nação de domínio. E então eles faziam isso. Todas as nações que eles entravam, eles destruíam. Eram pessoas que idolatravam o seu próprio governo. Eles eram pessoas difíceis de lidar. Todos tinham medo deles naquela época. E também ele disse para Deus: Senhor, eles tratam os humanos como animais. Porque os babilônicos pegavam as pessoas levavam como escravo para a Babilônia. E eles tratavam eles como animais, como bicho. A maioria era assim, alguns eram mortos. E os melhores, como a gente viu o exemplo, né, de Daniel, que era aqueles que eram da elite, né, que tinham condições melhores financeiras, que eram jovens estudiosos, pessoas da classe melhor, que tinham ensino, cultura e tudo, eles selecionavam para estarem trabalhando para eles, mas mesmo assim eram escravos. E os que não tinham nenhum tipo de ensino, nem nada de estudo, profissão, classe média, era mesmo tratado mesmo, como animal, para fazer obras pesadas. Então Abacuque, ele diz: Deus, mas eles são piores, eles tratam as pessoas como animais. É isso que o Senhor vai enviar para nós? Eles devoram nações e grupos de pessoas para construir seu próprio império. Essa era as características do grupo que Deus levantou para trazer a justiça sobre Israel. E Deus, mais uma vez, fala com Abacuque. Está no capítulo 2, do 2 ao 5. Eu vou ler para vocês, só para não ficar só aqui na minha fala, só esse pedacinho aqui. A segunda resposta de Deus. Então o Senhor, capítulo 2, versículo 2.
Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-me bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma. E é como a morte que não se farta, que ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Aqui já foi a segunda resposta de Deus ao clamor de Abacuque, aonde Deus disse: pois está certo, pois agora eu vou te dar uma visão. Eu vou te dar uma visão sobre de uma época designada. Mas tu escreve em tábuas legíveis, que é para todo mundo, por onde passar, ver, que venha perceber, que venham ler o que ela está escrita. E aqui todinho nesse capítulo 2, até todo mesmo, ele vai falar sobre essa visão, o que estava escrito nessa visão, que Deus pediu para ele escrever. E lá ele diz o seguinte, que Deus vai destruir a Babilônia, que não vai ficar simplesmente nisso. A justiça virá pelos babilônicos. Irá acontecer. E aqui a gente já vê Abacuque se acalmando mais. Depois que Deus dá essa visão para ele, Deus disse: sim, meu filho, tenha calma. A justiça vai vir. Eles irão entrar. Os babilônicos irão realmente tomar posse. E aconteceu. Aconteceu, amados, na época, os babilônicos eles vieram em 3 ondas. Né? Eles vieram em 3 ondas. Depois que Abacuque recebeu essa visão de Deus, eles entraram, os babilônicos chegaram nas terras, né, por meados, né, dos anos 605, 597 e 586. Eles vieram em 3 ondas. A primeira etapa eles vieram, lapada neles, destruição. Próxima vez vieram, mais lapada. A ataca foi grande. E a última foi aonde aconteceu a deportação para a Babilônia, que foi o que eu falei para vocês no início. Mas Deus disse nessa resposta, a segunda resposta, que isso não ia ficar assim. Que Deus sabia que eles eram maus, mas Deus ele sempre levantou nações que não eram devotas de Deus, do Deus Supremo, nações que eles tinham poder sobre as outras nações para trazer justiça, mas que isso não seria eternamente. Que Deus ele viria, sim, e queria destruir os babilônicos. Que ele não iria se preocupar, mas que era para ele aguardar. Que poderia ser no tempo dele ou não. Mas que ia acontecer. Não quer dizer, queridos, que Deus ama quem faz a injustiça. Não é porque Deus sempre vai levantar os malvados. Não. É porque Deus, ele percebe que as pessoas, as nações, o povo, a sociedade, por si mesma ela se destrói. Por causa da ganância, por causa do poder. E sempre a gente vai ver em meio da história da humanidade, nações brigando contra nações, por causa do poder. E isso é um círculo, né? Que a gente percebe que ele vai indo, ele cresce e diminui. Deus vem, dá aquela limpa, acalma, mas sempre vai se levantar. Porque o real problema é entre os homens. Então, isso não quer dizer que Deus ama.
aqueles que fazem a injustiça? Não. Deus usa. Deus pode usar reinos corruptos, mas não aprova o que eles fazem. Não aprova. Mas Deus usa, a gente vai ver, né? Muitos aqui na Bíblia, muita história. Todas as nações serão responsáveis perante a justiça de Deus. Né? Deus falando para ele. E a segunda parte, né? A segunda parte agora aqui, né, do livro de Abacuque fala sobre algumas situações, né? Algumas desgraças que acontecem quando Deus levanta uma nação para poder trazer justiça contra a outra nação. Primeiro acontece, querido, que a injustiça, né, ela é muito opressora. E a dos babilônicos era uma injustiça terrível. Terrível. E também que eles tinham, né, uma forma de governo, de economia muito injusta. Eles massacravam as nações que eles dominavam. Eles manipulavam a economia de tal forma para que cada vez mais aquela pobre nação que estava sendo ali oprimida por eles se perdesse. A pobreza viesse reinar, a desigualdade viesse reinar sobre aquela nação até ela ser realmente extinta. As pessoas, a injustiça era grande, a economia, o trabalho era escravo, os líderes eram irresponsáveis, a idolatria era imensa. Aqui era uma característica do que acontecia quando os babilônicos tomavam de conta de outra nação. E isso tudo aconteceu com o povo de Israel. Não são, isso, como eu falei para vocês, eu expliquei já sobre a parte que Deus usa, certo? Amém? Pois vamos aqui para o capítulo 3. Abram lá no capítulo 3. Porque aqui o capítulo 1 e o 2 fala só sobre as lamentações dele, a resposta de Deus para ele, as duas respostas, e fala também sobre o que o profeta estava sentindo, a sua angústia, a sua crise, a sua incerteza. E o capítulo 3, vamos ler só o primeiro e o segundo versículo. Diz o seguinte: a oração de Abacuque. O profeta Abacuque, né, sobre Sigionote, ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como luz. Raios brilhantes saíram da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Até aqui. Até no 5. Aqui, queridos, aqui no capítulo 3, a gente vê esta oração que Abacuque fez, que ela é tida como um cântico, um salmo, um poema. A gente vê que depois que ele passou por tudo isso, por essa conversa com Deus e as respostas que Deus deu para ele, Abacuque aqui ele já começa a se levantar como uma pessoa que Deus disse para ele que o justo viverá pela fé. É um versículo muito mencionado lá através do apóstolo Paulo. Deus fala primeiro para Abacuque e lá se repete. Paulo menciona.
E é muito conhecido, né, na boca dos cristãos. Que lindo. Então, o justo viverá pela fé. Olha só, quando ele chega aqui no capítulo 3, Abacuque já está mais revigorado. Ele já começa a dizer, sim, Senhor, ele já começa a salmodiar o Senhor nesta oração linda que ele começa a dizer, falar para Deus, né? Que Deus virá, que a justiça virá, né? Ele começa a falar que a justiça vai vir de uma forma resplandecente. É bem parecido com a visão do Êxodo, né? Que Deus, você vai ler ele todinho, ele começa a falar que Deus virá em glória, que a justiça virá em glória. Aqui no capítulo 3, ele começa a dizer que ele vê uma nuvem, acontecerá uma nuvem muito grande sobre os céus, aonde o Senhor virá com sua justiça. Aí ele começa a contar no capítulo 3 todo, que ele vê a justiça de Deus, que Deus irá vir, irá guardar os seus. Ele começa a falar aqui no capítulo 3, que Deus, ele irá livrar os seus. Ele menciona até também o Messias, que o Messias, ele vê um pouco da glória do Messias aqui. É interessante, porque aqui ele vê, né, a glória do Messias, porque ele fala sobre o ungido de Deus, né, que virá. Aqui como eu disse para vocês, Deus deu a visão, mas a visão irá se cumprir. Aí ele começa a falar sobre o ungido de Deus. Ele começa a dizer que vê aquela nuvem, o monte fumegando. É como se fosse bem semelhante à visão do Êxodo, né? Lá o que acontecia com o povo de Israel no meio do deserto, quando Deus vinha com sua majestade e glória sobre o povo, para falar com o seu povo, para livrar o seu povo. Assim também iria acontecer. Então ele começa a contar todas essas belezas aqui no capítulo 3, em sua oração. Mesmo Abacuque estando apelando para Deus, né? Tudo que ele fez. Então a gente vê que Deus ele começa, né, a renovar Abacuque. Abacuque ele passa por um renovo. A gente vê que Deus ele começa a usar ele de uma forma já diferente. E o interessante é que isso acontece em nossos tempos. Essas palavras que estão aqui em Abacuque, fala o seguinte: amado, sempre vai existir uma Babilônia sobre as nações. Sempre vai se levantar uma Babilônia. Sempre acontecerá do povo de Deus lutar contra esta Babilônia. Aqui no capítulo 3 você percebe essa visão, uma visão futura. Aqui é uma oração que ele está fazendo, mas são palavras futuras. Por quê? Porque o que aconteceu com Abacuque acontece hoje com a gente. Sempre vai se levantar uma Babilônia. Sempre o povo de Deus vai lutar contra uma Babilônia. E sempre Deus irá vir e resolver ali a situação. Mas irá existir o tempo do fim, aonde Deus virá e destruirá o mal. Que ele fala aqui no capítulo 3, que ele virá de tal forma que o mal será extinto. Aqui é algo futuro, é algo profético. Não fala somente naqueles dias para Abacuque, mas também para os nossos dias, para os dias que ainda virão. Porque nós vemos que as lutas são constantes entre o bem e o mal, mas que ainda não é o fim. Mas que Abacuque sentiu e viu que acontecerá onde um dia o ungido de Deus, o Jesus ressurreto virá. E o mal será destruído. Então por isso que ele começa a se alegrar. Aqui a autoestima dele muda. Abacuque já não é o mesmo do capítulo 1 e do capítulo 2, pastor Caio. Aqui Abacuque já é uma pessoa renovada. Aqui ele já passou pelo tratamento. Aqui, depois que Deus deu a visão para ele, ele começa a sentir
dentro de si esse mover muito intenso de confiança. Ele diz, sim, Deus, eu sei que acontecerá. Ele começa a dizer, amém. Olha a diferença. Ele começa a dizer, amém, vai acontecer, mas o Senhor virá com justiça. O Senhor virá com a sua glória. O Senhor irá destruir o mal. E ele começa a crer novamente, confiar novamente, que não importa o tempo, que não importa o que Deus venha fazer com o seu povo, para poder orientar, para poder colocar ele no caminho correto. Ele é o Deus deles e ele faz o que ele quer. Deus, ele faz o que ele quer conosco. Se for para nos aperfeiçoar, se for para nos colocar dentro do propósito que ele quer, ele é o seu Deus. E ele começa a dizer, sim, Senhor, eu vejo tudo isso virar, então o livramento vai acontecer. E mais, será de geração a geração. Esta visão, ela se cumprirá não somente na minha geração, Deus, mas na geração vindoura. Porque ele menciona o ungido de Deus. E ele menciona o tempo do fim. Então, todas as Babilônias que se levantar, terá um fim. Glória a Deus. Então Deus aparece, aqui no versículo 7, ele aparece em poder. Semelhante lá em Miqueias, eu não sei quem ficou com Miqueias, mas lá vai, segura aí. E Miqueias e Naum. Olha só a conexão dos livros. E no Monte Sinai em Êxodo, no capítulo 14 ao 20. 14, 20. Essa glória que ele vê. O profeta não é mais o mesmo. Ele sabe que Deus está fazendo certo. E do versículo 8 ao 15, ele vê esse futuro êxodo, que é o tempo do fim, a grande batalha. Porque foi o que aconteceu lá no tempo da libertação, do livramento do povo de Israel. Ele vê o mesmo cenário. Então os males serão destruídos, esmagados. Ele percebe, né, que seu povo, você irá salvar o seu povo através do seu ungido. É a parte profética do livro. E queridos, para finalizarmos, do capítulo 3, do 16, no versículo 16, fala sobre o louvor de esperança, que é do versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre comoveu, a sua voz tremerão os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim, no dia da angústia, descansarei. Ele aprendeu que no dia da angústia nós temos que descansar. Quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, né? E os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Aqui, para finalizar, amados do Senhor, Abacuque se torna um profeta brilhante em fé.
Aqui ele aprendeu que ele precisa descansar, que nós precisamos descansar no Senhor. Aqui ele disse: muito bem, Senhor, mesmo que haja o caos, a destruição, que nada venha produzir as suas, nada vezes nada, nem alimento, que nada venha produzir, que cesse a produção. Mesmo em meio ao caos que eu vi, que nós iremos viver, todavia, Senhor, eu confiarei em Ti. Eu descansarei no Senhor e eu me alegrarei. Por isso que ele finaliza com isso. Eu me alegrarei. Bem diferente da pessoa que nós conhecemos no início. Ele se torna Abacuque, ele se torna um exemplo brilhante do justo viverá pela fé. É daqui que surgem os próximos exemplos de pessoas que abrem a boca e dizem: o justo viverá pela fé. Mas antes de viver pela fé, de abrir a boca e dizer, você tem que reconhecer que o Deus que nós servimos, Ele faz o que que Ele deseja fazer conosco para o nosso bem. Ele livra o seu povo no tempo dele. Ele usa quem Ele quer. E Ele cumpre a sua palavra, sim. E nós precisamos confiar e nos alegrar em meio às crises. Não devemos pegar somente esse último versículo lindo e maravilhoso do profeta Abacuque com relação ao que veio sobre Israel, a destruição. Mas nós temos que aprender dentro disso. Hoje é vivido esse tempo em nossa geração, que nós temos que fazer tudo isso para que nós viemos viver pela fé. Glória a Deus. Então, meus queridos, Deus ele virá, derrotará o mal, fará sua justiça no seu tempo e resgatará a todos os seus filhos. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. Feche os seus olhos na presença do Senhor. Comece a falar para o Senhor teu Deus. Muito glorioso que nós aprendemos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te damos graças por esse ensino, Pai querido. Pai, foi muito, Senhor, muito abençoado para nossas almas. Que hoje, Senhor, até hoje, dentro da nossa geração, Pai. Senhor, Pai, nós estamos vivendo nesse tempo, aonde estamos enfrentando ainda, Senhor, Pai, uma extensão, Senhor, Pai, de uma pandemia, violência, desigualdade social. A gente vê, Senhor, Pai, todos os dias, Senhor, babilônicos, ó Deus, chegando, Senhor, em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, em nossa terra, Jesus. Mas nós sabemos, ó Deus, que no tempo certo, hoje, Senhor, Pai, nós cremos. Senhor, nós temos que aprender a lidar, Senhor, Pai, com tudo que vem, Senhor, Pai, sobre nossas vidas. Tudo que entra, Senhor, Pai, em nossas vidas, Senhor, às vezes sem permissão. Pai, às vezes nós não desesperamos, ó Deus, como o Abacuque, Senhor. Ele se desesperou por um certo momento de sua vida. Senhor, Pai, ele passou, Senhor, ali por uma crise, Deus, de falta de confiança. Porque ele achou que o Senhor não estava ouvindo, Senhor, mais o seu povo. Que o Senhor não estava mais ali observando. Que o Senhor, Pai, não estava vendo tudo o que estava acontecendo. Mas, pelo contrário, o Senhor estava vendo e estava ouvindo, sim, Senhor, todas as depravações,
todas as negligências. O Senhor estava contemplando, Senhor, toda a injustiça. O Senhor estava vendo, Senhor, todo o povo se corrompendo. O Senhor estava vendo o teu Israel, Jesus, naquela época, se afastando do Senhor. Mas o Senhor, Pai, o Senhor veio também, Senhor, para repreender. O Senhor repreendeu. O Senhor permitiu que eles fossem, Senhor, corrigidos, para trazê-los de volta para o seio do teu amor. O Senhor, Pai, fez isso, Senhor, para trazê-los de volta, Senhor, para ti. O Senhor deixou, o Senhor permitiu, porque o Senhor permite, Deus. Permite que nós venhamos, ó Deus, passar por lutas, aflições, perseguições, por dificuldade, para que nós venhamos, Senhor, cada dia ser moldados, ó Deus, em Tuas mãos. Para que cada dia, Senhor, nós venhamos nos achegar mais a Ti, nos aproximar mais de Ti. Sermos, ó Deus, Pai, instrumento de bênção para outros, Senhor. Por isso, meu Pai querido, eu Te dou graças. Porque o Senhor, Pai, hoje, Deus, tem manifesto em nossas vidas. Na Tua igreja, o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Que ainda, Senhor, que a videira, Senhor, não floresça. Deus, ainda, Senhor, que não haja, Senhor, fruto, que não produza nada, que tudo que nós venhamos fazer, a gente não veja, Senhor, nenhuma produção. Mesmo que a gente venha, Senhor, correr, mesmo que a gente venha, Senhor, ali lutar e não vê ainda a produtividade, Deus, nós iremos nos alegrar. Nos alegrar em Ti. Nos alegrar porque no Teu tempo, que é o melhor tempo, Senhor, irá acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te damos graça, meu Senhor. Amém.